eu não tinha nenhuma... Eu tinha no máximo um mês de vida, no máximo. E eu já tive um derrame cerebral. Que a minha mãe fala que derrame cerebral, a minha cabeça, as veias do meu cérebro meio que estouraram, as veias grandes, e a minha cabeça inteira encheu de sangue. É tipo você ficar de cabeça para baixo, só que bem pior. Então, eu tive isso daí basicamente no momento em que eu nasci. Eu tive um derrame cerebral. Aí a minha mãe, né, correu pro hospital, correu pra tal lugar. Aí foi tentar arrumar, né, foi tentar me sarar, né, disso. Aí minha mãe fala que encheram minha cabeça de agulhas. Eu lá, né, do tamanho da palma da mão, que eu ainda era um bebezinho. Não conseguia fazer nada ainda, né? Eu nem tinha abrido o olho ainda. E eu já tinha derrame. A minha cabeça tava cheia de agulhas, né? Com as agulhas sugando todo o sangue do meu cérebro para ter que limpar ele. E nessa coisa toda, no meio do hospital, eu tive meu segundo derrame. Um atrás do outro. Eu não sarei do meu primeiro derrame e eu já consegui ter outro. Outro derrame cerebral. Um atrás do outro. Cara, isso é impressionante, velho. Mano, aí a minha mãe entrou em desespero. Ela corria pra um lado, corria pro outro. E aí eu já consegui abrir o olho, tá? Aí nesse segundo derrame aí, porque ela me fala que ela ia lá no médico, ela me viu olhando pra ela, tudo, com as agulhas na cabeça, né, chupando o dedo, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Aí minha mãe, ela foi pra uma cidade, aí o médico falou que ele conseguia curar, né, o meu problema, mas só que eu ia ficar sem a visão. Aí a minha mãe correu para outro médico, né, em desespero, em outra cidade. Aí aquele outro médico falava que eu ia sarar, mas só que eu ia ficar sem as pernas, ia ficar sem o movimento das pernas. Aí minha mãe viajou para cidade em cidade e cada médico falava que eu ia ficar sem alguma coisa. Basicamente, que se eu sobrevivesse a esse derrame, eu ia viver a minha vida toda deitado numa cama de hospital. A minha mãe, mano, ela chorou muito. A minha mãe, mas a minha avó, as duas dizem que choraram desde o meu nascimento até o momento de eu sarar desses derrames. Elas não pararam. Elas ficavam rezando todo dia, velho. Então, a minha mãe conseguiu... O meu pai, ele fez um juramento. Ele todo dia... Não todo dia. Meu pai, ele fez um juramento. Uma vez por ano, ele ia pegar uma semana, ou ele ia pegar um mês, na verdade, um mês de todo ano, e ele ia fazer uma caminhada, né, uma trilha de fé, eu não sei, mano, eu acho que é 90 quilômetros, é muitos dias, é semanas caminhando, e meu pai ia fazer tudo isso descalço, e ele fez, então, mano, ele prometeu isso se eu sarasse. Meu pai, ele falou, ele disse que olhou pro céu e falou: Deus, se meu filho curar e ficar bom, eu prometo por, sei lá, uns 10 anos, todo mês, né, uma vez por cada um desses 10 anos, eu vou andar 90 quilômetros descalço no chão do asfalto assim mesmo, né, da rua, indo de uma cidade a outra. E a caminhada do meu pai é longa, eu acho que ele passa por umas 5 cidades até chegar no final da trilha dele. Então, no momento em que meu pai rezou isso, na mesma semana, então a minha família, né, ela é religiosa, não assim muito, a minha avó ela é bem religiosa pelo fato disso, porque justamente na mesma semana que meu pai fez esse acordo com Deus, uma médica tinha chegado no hospital, eu acho que era pra
ver um primo dela, alguma coisa assim. Aí ela acabou encontrando a minha mãe contou a minha situação e ela mostrou pra minha mãe que ela era uma médica boa. E eu fui pra essa médica e eu sarei. E foi basicamente um milagre. A minha mãe, ela disse que quando eu sarei, eu saí da porta do médico e tava literalmente todo o hospital na frente da minha sala, batendo palma e alguns até chorando de emoção, porque era basicamente um milagre. Eu não tinha nem um ano de idade, e eu já tinha 2 derrames. A porcentagem de eu sobreviver àquilo era basicamente impossível. E depois disso, depois de eu ter sobrevivido, o meu pai cumpriu o dever dele, Todo mês, durante um tempo lá, que eu não lembro quantos anos que ele tinha prometido, ele ia andar de uma cidade a outra, descalço, por 90 quilômetros. Eu acho que passa dos 90 quilômetros, é vários dias de caminhada. Também tem as paradas, para comer, beber água, ir no banheiro, essas coisas. Os pés do meu pai chegavam em casa tudo cheio de sangue, com calo e essas coisas. E, se eu não me engano, é que meu pai, ele acabou, nessa promessa, ele acabou faltando 2 anos, que foram uns anos atrás, por conta de alguns problemas e essas coisas. Também por causa da pandemia, que já faz algum tempo já, então ele perdeu alguns anos. Mas, se eu não me engano, esse ano é o último ano que ele vai fazer essa caminhada. E aí pronto. A promessa com Deus vai ter finalizado. Além disso tudo, eu vou contar aqui um pouco pra vocês do quão raro eu sou, assim, de existir. Chega a ser impressionante. Eu mesmo não acredito nisso. Eu não consigo acreditar o quão sortudo eu posso ser. A minha mãe, ela tem um problema onde ela não consegue ter meio que assim filhos, vamos dizer. Ela não, tipo assim, a minha mãe não é aquele tipo de pessoa lá que tem um problema assim no óvulo, onde ela não consegue fecundar uma criança e tudo, e aí é impossível ela ter filho. Não, não é esse tipo de doença que você tá pensando. É uma doença que eu não me lembro qual que é, mas só que a minha mãe, ela pode ter filho, mas só que essa porcentagem é basicamente nula, e além que se ela conseguir ter um filho, esse filho ou vai nascer com problema, ou esse filho pode acabar causando ruim para minha mãe. A minha mãe disse que ela quase morreu no meu parto, basicamente, porque era basicamente impossível ela ter um filho. Então, eu, em si, ter nascido sem problemas e a minha mãe ter sobrevivido, eu sou um milagre, basicamente. A minha mãe, meu pai, minha avó e todo mundo que conhece essa história do meu passado fala que eu sou um milagre. A minha mãe não podia ter filhos, eu nasci. No meu primeiro mês de vida, eu já tive um derrame. E quando eu ia sarar dele, eu tive um segundo. Todos os médicos disseram que eu não ia andar, não ia fazer nada, eu ia viver minha vida numa cama de hospital. E eu tô aqui, normal, de boa, completo. E além disso, quando eu sarei, ali do meu negócio, do meu derrame, os médicos disseram pra minha mãe que eu sarei e era um milagre. Mas só que os milagres não são perfeitos. E que mesmo eu tendo sarado, eu ainda podia ter algum tipo de problema, tipo assim, de eu não querer andar, não querer correr, tipo algum tipo de problema de eu, não ser perfeito assim, Aí a minha mãe, ela disse que na verdade eu ia ser bom, ela já estava acreditando nisso, porque eu já tinha sobrevivido, então ela limpou as lágrimas e falou que eu ia ser bom, e foi o que deu. Porque, como eu já disse em alguns vídeos anteriores, eu comecei a andar com 7 meses, para alguém que tava basicamente para alguém que tava sentenciado a viver numa cama de hospital
conseguir andar com 7 meses e ainda correr de fralda, eu com fralda, correndo, dando pirueta no meio das festas. Cara, eu fico impressionado. Eu mesmo ouvindo essa história, eu mesmo contando ela aqui pra vocês, eu não consigo acreditar em mim mesmo. Eu não consigo imaginar o quão raro, o quão especial isso é, velho. O quão incrível é eu estar vivo. Isso chega a ser, cara, sobre-humano. Além disso, né? Na verdade, eu nasci com alguns problemas. E esses problemas são a minha unha e os meus olhos. A minha unha do meu pé direito, a minha unha do dedão, ela nasceu infeccionada. Então meio que eu já nasci assim. A minha unha, ela é ocada por dentro. Claro, tem remédio pra curar. Ela tá até sarando por causa que eu tô usando remédio. Então, mas eu nasci com a unha ocada. Além de que os meus olhos, né, meu segundo problema é os meus olhos. Eu nasci com catarata no olho esquerdo. O meu olho direito eu enxergo normalmente, mas o meu olho esquerdo eu enxergo apenas um borrão. Eu vejo apenas um vulto de luz e escuridão. Eu não consigo definir. Tipo assim, eu tô lendo um caderno, com meu olho direito eu vejo as letras. Com meu olho esquerdo eu vejo apenas um borrão preto, em várias linhas. E além, né, desse problema de catarata, eu tenho outro problema nos meus olhos também. Eu nasci com olho de gato, que é mais uma raridade para ter que adicionar ao meu currículo. Para vocês que não sabem o que é olho de gato, eu vou colocar a foto aí. Se eu lembrar de colocar a foto, vai estar aí. Ela é basicamente um olho, onde ele é meio que, né, puxado para baixo. Ele é meio que as bolinhas do olho, né? As pupilas são meio que derretidas para baixo. E o meu olho é desse jeito que tá nas fotos. Mas só que isso daí, né, parece incrível, mas só que ele tem um pequeno problema. A pupila, ela protege o olho do sol, de poeira, de água, ela protege o olho. Agora, por conta de eu ter olho de gato e a minha pupila ser derretida, a minha pupila, ela não tem essa proteção. Então, se vir poeira no meu olho, se vir, sei lá, cair uma gota de pimenta, se alguma coisa acontecer, se eu não limpar na hora, ou ter muita sorte, eu tenho graves chances de ficar cego. Porque o meu olho, ele não tem a proteção que vocês têm, basicamente. Se vocês tiverem olho normal, né? Vai que vocês também têm algum olho de gato. E é esses todos os... o quão especial o meu corpo é. Que vídeo incrível, cara. Eu ainda passo horas no chuveiro, na cama, olhando pro teto e refletindo, cara, o quão incrível isso pode ser. Porque, tipo assim, eu por ser normal agora, eu me olho no espelho e falo, cara, eu sou completo. Por que quando a minha mãe, minha avó e meu pai contam essa história, eles se emocionam? Eu não consigo entender, porque isso aconteceu numa época em que eu não sabia o que era a vida ainda, porque eu tinha acabado de nascer. Então, mesmo eu ouvindo essa história, mesmo eu sabendo o quão sobrenatural isso pode ser, eu não consigo acreditar o quão foda isso é. Eu não consigo me olhar no espelho e perceber que eu sou basicamente um milagre vivo. Isso não entra na minha cabeça. E eu acho que o vídeo já tá muito longo, então vamos acabar com ele aqui. Vai ser um vídeo bem longo, mas só que é um vídeo especial, vai. Então, terminando, né? Então, galerinha, obrigado por ter visto até aqui. É isso, né? Eu acho que não tem muito o que falar. Tchau. Boa noite a todos.